Relato 209. O reverendo que não se refugiou, por um servidor próximo. Por volta de 1940, Meishu Sama confidencialmente começou a avisar seus discípulos mais próximos que Tóquio poderia vir a ser reduzida a cinzas. Na época, ele morava naquela cidade e a obra de salvação era chamada de tratamento terapêutico. Em 1941, começou a Guerra do Pacífico. Enquanto os japoneses estavam eufóricos com as notícias das espetaculares vitórias conquistadas, Meishu Sama aconselhava insistentemente os membros a deixar as grandes cidades. Muitos seguiram seu conselho e foram salvos do fogo, da fome e de muitas outras situações difíceis, sendo que a maioria ficou até mais próspera. Além disso, é incalculável o número de membros que receberam uma grande proteção divina e se livraram de qualquer dano causado pelos bombardeios, mesmo sem terem recebido alerta para o refúgio por parte de Meishu Sama. Alguns não deram ouvidos às palavras de Meishu Sama e, lamentavelmente, acabaram perdendo a vida. O que mais nos impressionou foi a tragédia que aconteceu com o Sr. M, de Tóquio, que ocupava um cargo equivalente a diretor da igreja. Meishu Sama já o alertara diversas vezes, aconselhando-o a se mudar logo que possível e dizendo que o local onde ele morava era o mais perigoso da cidade. Contudo, ele sempre respondia com evasivas, parecendo não estar disposto a seguir o conselho. Acredito que a última vez que o encontrei foi em um hotel em Gora, por volta de julho ou agosto de 1944, depois que Meishu Sama se mudou para Hakone. Naquela altura, a maioria dos membros residentes em Tóquio já havia deixado a cidade, que estava sendo intensamente bombardeada por aviões inimigos. Ao perguntar a esse reverendo se já havia decidido mudar-se, ele respondeu-me que estava procurando uma casa, mas que ainda não havia achado um imóvel apropriado. Lembro-me de que não compreender sua postura indiferente em relação ao perigo que o ameaçava. Se realmente tivesse o sincero desejo de se mudar, ele já teria encontrado um lugar, mas acho que não era essa a sua vontade. Pouco tempo depois, houve uma grande incursão aérea sobre toda a região de Shitamachi, em Tóquio. Estávamos acostumados a ouvir relatos de milagres com membros, de modo que não ficamos muito preocupados com a segurança daquele reverendo que ali residia. Entretanto, ele não apareceu mais na sede de Hakone. Começamos então a pensar no que lhe poderia ter ocorrido. Mais tarde soubemos que fora dado como desaparecido. Depois que nos mudamos para Tami, sua filha mais velha que estava no interior veio visitar-nos. Ela fora a única sobrevivente da família. Com lágrimas nos olhos, contou que obtivera a confirmação de que todos os seus familiares, incluindo o pai, haviam morrido queimados. Estava tão abatida que não tínhamos meios de consolá-la. A trágica morte desse reverendo ensinou-nos a valiosa lição de que a palavra de Meishu Sama é absoluta e que nosso futuro depende da maneira como a aceitamos. Se ele tivesse acatado obedientemente a orientação de Meishu Sama, com certeza não teria tido aquele fim. Ao ignorá-la, virou as costas para sua salvação, o que resultou em uma espécie de suicídio em família. Portanto, não há como responsabilizar terceiros. Extraído do livro Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 1, página 291.